Livro O Despertar da Leoa, capítulo 4, parte 2. Gorda magra. Não consigo me lembrar exatamente de como foi o processo de humilhação, mas eis a minha melhor lembrança. Fui acompanhada até o centro da academia, em vez de ir para a sala particular, onde eu presumia que todas as avaliações ocorriam. Quando chegamos a uma área com espaço livre, Robert me instruiu a fazer 10. Eu sabia que ele queria dizer flexões, mas eu não tinha certeza de que tipo que ele queria. Você quer dizer do tipo para meninas de joelhos, certo? Não, do tipo regular, ele respondeu de uma maneira imparcial, enquanto levantava sua prancheta e erguia seu lápis de forma ameaçadora. Abaixei-me e fiz 10 flexões medíocres, trêmulas e mal feitas. Sem tempo para um intervalo, um momento para conversa, ou, muito bem, Lisa, ele acrescentou, agora 25 polichinelos. Entrei em pânico. Eu sabia que os polichinelos eram fáceis, mas não conseguia me lembrar de como fazer isso. Minhas mãos devem se tocar no alto? Perguntei. Robert não respondeu. Fiz o que eu achava que era 25 polichinelos. Enquanto eu saltava de maneira esquisita, percebi que estava chamando a atenção de outros membros da academia. Até os meus filhos sacudiam a cabeça e riam enquanto olhavam para mim. Abaixe-se e faça mais 10, disse Robert. Sem fôlego e enrolando para ganhar tempo, perguntei: você quer dizer flexões dessa vez, ou agachamento, ou outra coisa? Flexões, ele respondeu. Abaixei-me, mas dessa vez foi ainda mais difícil. Meus braços tremiam, eles estavam em estado deplorável, e eu mais ou menos balançava minha barriga para cima e para baixo. Robert poupou os comentários. Mais 25 polichinelos. Eu queria fazê-los corretamente dessa vez. Então perguntei novamente. Minhas mãos devem se tocar no alto? Minha voz parecia surpreendentemente estressada. Não importa, apenas faça, ele ordenou. Bem, importava para mim. E importava para os meus filhos que estavam se encolhendo de constrangimento enquanto a mãe deles errava os polichinelos diante de toda a academia. Mas esse era apenas o começo da minha agonia. Eu fui até a área pública seguinte, onde tentaria fazer as flexões de perna em uma cadeira. Isso eu sabia como fazer. Sentei na cadeira e aguardei as instruções. Quero 15 flexões de perna. Levantei os joelhos até a altura da cintura, pensando em todo o tempo que minha forma era admirável. Não, assim não, Robert ordenou. Quero suas pernas estendidas e erga-as até a essa altura. Ele suspendeu a mão acima da minha cintura. Ergui as minhas pernas tão alto quanto podia, mas não conseguia alcançar a mão dele. Mais alto, ele encorajou. Será que isso era uma brincadeira? 15. Eu não conseguia fazer sequer uma. Consegui atingir a mão dele algumas vezes. Tudo bem, talvez 0 vezes, mas acho que ele estava subindo a mão. Creio que os exercícios com pesos vieram em seguida. Mas na minha memória está tudo enevoado. Sentei-me em um banco enquanto Robert escolhia um par de pesos. Ele voltou com um par de pesos de 1,5 kg. Sorri. Dessa vez eu o surpreenderia com a minha força. Robert, eu normalmente levanto 6 quilos, expliquei. Vamos tentar esses primeiros, Robert retrucou. Peguei os pesos com minhas mãos trêmulas e suadas. Erga-os assim para mim. Concordei como quem soubesse. Ergui-os facilmente. Não, assim não. Assim, ele disse enquanto reposicionava meu braço ligeiramente. Até em cima e até embaixo.
Havia algo errado. Eu não conseguia erguer os pesos mais do que alguns centímetros. Provavelmente era por causa das flexões, porque meus braços não estavam funcionando. Abaixei os braços e tentei novamente. Eu ainda não conseguia levantar os pesos mais de 1 centímetro ou 2. Olhei para Robert chocada, mas ele estava se voltando para pegar um par de pesos mais leves. Na verdade, os mais leves que a academia possuía. Como era possível? Sinceramente, eu normalmente levanto peso de 6 quilos, às vezes até de 7, gaguejei. Você está levantando errado, ele concluiu. Quando a agonia finalmente terminou, Robert levantou-me de volta ao gabinete. Meu peito arfava, minhas pernas estavam trêmulas e a imagem de mim mesmo como Sarah Connor tinha sido completamente destruída. Eu não passei em uma única parte da avaliação física. Solenemente, Robert começou a fazer um quadro. Ele perguntou o meu peso e então registrou os números. Ele perguntou se eu havia sofrido alguma lesão e marcou a figura unissex na folha. Expliquei que eu estava tendo problemas com meu joelho esquerdo e com meu ombro direito. Minhas lesões foram anotadas. Então ele me entregou o meu castigo. Um aparelho portátil que parecia tão inocente quanto um controle de Nintendo. Segure isto diante do seu corpo com as 2 mãos, Robert instruiu. Isto enviará uma corrente elétrica através do seu corpo e fará uma leitura precisa do seu percentual de gordura. Ele apertou o botão de iniciar e houve uma breve pausa antes de um número aparecer na tela de LED. Não fiquei totalmente surpresa, mas Robert ficou chocado quanto o meu percentual de gordura estava alto. Talvez eu não estivesse segurando direito, falei. Repetimos o processo e, de algum modo, o percentual de gordura aumentou 1%. Talvez esteja quebrado ou esteja desidratada. Àquela altura, Alec estava perambulando pelo gabinete. Posso experimentar? Ele perguntou. Bingo! O percentual de gordura dele estava em 5,2%. Qual foi o seu, mamãe? Sem responder, acenei para que ele saísse do gabinete. Sacudindo a cabeça, Robert puxou uma folha de papel com 2 imagens nela. Pareciam seções cruzadas de um bife. Um era magro e o outro não. Eu era a imagem não. Você é o que chamamos afetuosamente de gorda magra, ele disse. Fiquei aterrorizada e comecei imediatamente a protestar, dizendo que eu era uma pessoa muito ativa e possivelmente ocupada demais. Eu não ia ficar sentada naquela cadeira de plástico de academia e permitir que me dessem o rótulo de sedentária que não sai da frente da TV. Robert meneou a cabeça com quem sabe das coisas. Por ser ativa e estar se movimentando o tempo todo, você provavelmente não está comendo proteínas suficiente para sustentar a energia que o seu corpo requer, de modo que ele está queimando os seus músculos para ter energia em vez de queimar sua gordura. Notando o meu estado de choque, ele continuou. É como comer um bife. O que você faz? Você corta fora a gordura e então come a carne. O seu corpo é igual. Ele está comendo a carne, que são os seus músculos. E quando você perde músculos, perde força. A única maneira de recuperá-los é por meio do treinamento de resistência que reconstrói a sua musculatura. Ele ainda piorou as coisas apontando algumas mulheres que eram consideravelmente maiores do que eu e me disse que, embora todos pudessem pensar que o percentual de gordura delas fosse mais elevado, o meu provavelmente era mais elevado que o delas.
Ele também determinou que a maior parte da minha gordura, abre parênteses, agora eu estou ficando realmente vulnerável aqui, fecha parênteses, não estava na minha parte do meio ou nas minhas coxas, estava nos meus braços. Infelizmente, o lugar onde eu imaginava que eu fosse mais durona era a minha pior área. Todas as imagens de Sarah Connor e eu fazendo barras juntas se foram. A verdadeira escolha agora estava diante de mim. Será que eu queria continuar a queimar músculos e a alejar meu futuro potencial de força? Eu estava feliz com o título de gorda magra ou falsa durona, ou estava pronta para me tornar verdadeiramente forte? Em meio ao meu constrangimento, decidi ser forte. Para mim, nunca foi problema vestir bem as roupas. Uma gorda magra consegue fazer isso. Mas o meu problema tinha a ver com localizar a fraqueza e transformar áreas corporais vulneráveis em fontes de energia e poder. Eu não precisava perder peso, eu precisava ganhar força. Percebi que apenas o peso não era um reflexo exato da minha composição. De que eu era feita? Quando as coisas ficassem feias, eu teria a força para resistir ao teste? Eu podia correr em explosões breves, desde que o terreno não fosse inclinado. Mas, se houvesse um acréscimo de distância ou resistência, eu desabava. Por quê? Porque estava fraca demais para suportar o fardo do peso acrescentado. Eu podia levantar apenas pequenas quantidades de peso, em algumas posições limitadas. Foi por isso que eu não consegui levantá-lo quando Robert colocou o peso em uma situação diferente. Minha força falhou quando ele isolou um grupo muscular que estava fraco e vulnerável por falta de uso. Houve uma tamanha mudança na minha atitude que, mesmo enquanto digito essas palavras, quase tenho de lutar contra o ímpeto de me exercitar. Fui para a academia para que confirmasse que eu era durona e não para ouvir que eu era fraca. Mas não gostei do que eu vi. Mas, como é maravilhoso saber a verdade e permitir que ela atue na minha vida para que eu possa fortalecer meus pontos fracos. Agora, há uma parte de mim que quer entender a minha fraqueza para que eu possa descobrir como me tornar forte. Não conseguirei localizar essas áreas sozinha. Vou precisar de um treinador, o que significa um pouco de despesa